Então, irmãos, a gente começou ontem tratando sobre alguns assuntos a respeito da revelação e eu gostaria de dar continuidade hoje, sempre entendendo uma coisa. Qual? A importância da teologia como algo prático. Ela é prática. O conhecimento da Escritura nos faz ser uma igreja melhor, nos faz sermos adoradores melhores. Quem disse isso é a própria Escritura. A Escritura diz, em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vivemos uma época muito tensa na vida evangélica e religiosa hoje, porque necessariamente as pessoas têm se esquecido desta grande ênfase no ensino da Escritura Sagrada e da Palavra de Deus. Nós temos modas, a igreja vive de modas. Então, as últimas modas são aquilo que entra na vida da igreja e às vezes chamam a atenção. Recentemente, agora já está diminuindo lá em Cuiabá, não sei aqui, mas teve uma moda que graças a Deus na minha igreja não chega, que é a moda dos legendários. Isto foi algo canceroso, cancerígeno na vida da igreja, porque é um modelo daquilo que acontecia nos grandes encontros do G12 nos anos 2000. Muitos de vocês eram pequenos naquela época, não sabem disso, mas eram os encontrões com Deus. Então, se marcava a hora, o dia, a data, aí subia-se para os retiros dos encontrões, onde as pessoas tinham um encontro com Deus. A diferença é que naquela época era homem e mulher. E depois a coisa foi se polarizando e os legendários se tornaram um encontro de homens para ensinar homem a ser homem. Eu recebi vários convites para ir nisso aí. Pagaram para eu ir nisso aí. Não da minha igreja, mas de outras igrejas que me conheciam. Aí o bom é que na minha igreja o cara falou, pelo amor de Deus, se você vai no negócio desse, você lasca com nós tudo. Eu falei, por quê, Flávio? Ele falou, pô, nós somos referência em teologia reformada. Como é que um teólogo reformado vai numa loucura dessa? Eu falei, pois é, mas eu ganhei 2 vezes. Quase que eu falei para ele, dá o dinheiro para mim, mas eles não iam fazer isso. Porém, essas coisas acontecem. E lá, especificamente em Cuiabá, era muito forte, ou foi muito forte isso aí, né? E hoje você vê a diminuição disso lá. Porque se existe uma referência de como o homem, é a Escritura. Não são grandes encontros com Deus que mudam o caráter do homem à luz da distância da Escritura. A Escritura é o grande ponto fundamental através do qual toda a nossa maneira de entender o mundo deve ser julgada. É a palavra de Deus. Está na Escritura? Não, não está na Escritura. Então nós temos que dar passos muito lentos com relação a isso, porque existem algumas coisas que são coisas adiáforas, que não estão na Escritura, mas são boas, que vieram para a cultura evangélica e que nos ajudaram a crescer na fé, a edificar uns aos outros, a amadurecer os nossos conceitos bíblicos e teológicos. Não existe escola dominical na Bíblia. Não existe. Não existe horário de escola dominical na Bíblia. Não existe. Mas a igreja presbiteriana, há anos e anos, desde o século XIX, ela estruturou o seu modelo com escolas dominicais, onde você questiona, onde você aprende, onde você debate a Escritura Sagrada para você crescer. É uma coisa adiáfora, mas é uma coisa boa, não é? As nossas escolas dominicais geralmente começam às 9 horas da manhã. Lá na minha igreja não tem divisão de salas, então a gente chega às 9 horas e já vai para a sala. Das 9 às 10h15 é a aula de escola dominical. Depois reúne no templo, aí chama aniversariante, etc., dá avisos, acabou, vai embora para casa. Aí à noite culto, 7 horas. Mas tem lugares que o culto é 6 horas. Tem lugar que o culto é 6h30. Tem lugar que o culto é 7h30. Qual que é o horário melhor para o culto? Quem tem que decidir é a comunidade. Não existe um texto bíblico que diga, se reúna no tal dia, nesse dia e nessa hora. Não, são coisas adiáforas. São coisas que não têm clareza na Escritura, mas que são boas para a vida da igreja, para o crescimento da igreja. Agora, existem outras coisas que elas concorrem com a boa doutrina.
elas concorrem com a boa palavra, elas conflituam-se com o evangelho. Essas coisas a gente tem que tirar. Então, como é que eu tenho referência do que é um bom homem, do que é uma boa mulher, do que são bons filhos? A referência última é o Redentor. O Redentor nos ensina como deve ser um bom marido, porque ele é o noivo da igreja. Ele nos ensina como deve ser uma noiva, porque ele nos mostra como a noiva deve se submeter a ele que é o noivo. Ele nos ensina o que é ser filho, porque ele é filho de um pai. Então nós não podemos ter referências últimas nas alegações antropocêntricas. As escrituras sagradas são a base, são o fundamento que movimenta a vida da igreja. Então qualquer coisa distante disso, e existem muitos modismos. Existem modismos dos mais variados. Eu não gosto de modismo. Eu não gosto de nada que seja nomenclatura final. Não vejo que o papel mais importante da igreja é alguns que se levantam por aí. Nós precisamos entender que nós vivemos uma época tensa. Então, o nível teológico, ele deve ser subido. Nós devemos ensinar as Escrituras para que as pessoas sejam mais parecidas com Cristo. Vocês vão se lembrar do texto de Romanos capítulo 8, verso 28, 29 e 30, que o texto bíblico nos ensina uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção. A gente pensa que o propósito último da redenção nossa é ir para o céu. Como que pode, cara? Nós fomos, ao longo dos anos, tão atrapalhados no nosso conhecimento bíblico, que a gente acha que nós fomos, o propósito último da redenção nossa é ir para o céu. É ficar de branco. É tocar piano, flauta, harpa, sei lá o que é. Tá? São as coisas mais variáveis e variadas. O nosso propósito último da redenção, sabe qual que é? Está escrito lá na Bíblia. É sermos conforme a imagem daquele que nos criou. Esse é o propósito último da redenção. O propósito último da nossa redenção é sermos parecidos com Cristo, é sermos como o nosso irmão mais velho é. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. O céu, que na verdade é um local intermediário. Ninguém vai morar no céu. Ninguém. Você por um pouco de tempo fica no céu, até a ressurreição. Depois da ressurreição, o Senhor vai transformar esta terra e nós vamos viver aqui. Aqui é o novo céu e a nova terra. Ponto final. Então, o propósito último da nossa redenção, o viver no novo céu e na nova terra, são questões de extensões da nossa redenção. Mas o propósito maior da nossa redenção é que nós sejamos como Cristo é. Sermos o reflexo da sua glória. É o que está escrito na Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 29, 30 e 31. Vocês podem checar. Esse é o objetivo maior daqueles que estão sendo redimidos. Serem como Cristo é. Serem a expressão exata do seu ser. A glória expressiva da sua majestade. Foi para isso que os nossos pais foram criados. Quando o texto bíblico diz que os nossos pais foram criados para ser imagem e semelhança de Deus, a palavra imagem e semelhança, elas não são antagônicas, contrárias, elas não são concorrentes, elas expressam uma mesma ideia. Imagem e semelhança não são coisas dessemelhantes. Quando o texto bíblico diz que Deus nos criou para sermos imagem e semelhança, é que Deus nos criou para sermos como Ele é. Nós somos talhados para refleti-lo. Esse é o significado da palavra imagem e semelhança. A palavra delmut no hebraico é cortado para ser igual, talhado. Esse é o significado de imagem e semelhança. Ok? É como se você tivesse uma madeira grande, ou uma árvore, ou alguma coisa assim, e você tivesse um formão, e você ali talhasse a figura que seria representativa de você. Você sabe por que Deus condena que nós façamos imagens na Bíblia? Sabe por quê? Porque quando Ele quis fazer uma imagem, Ele fez nós. Ou você nunca parou para reparar nisso? É tão simples. E eu não vim aqui para ensinar nada difícil. Eu vim aqui para vocês pensarem na simplicidade. As Escrituras dizem que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança.
não é? Então, quando Deus quis fazer alguém que fosse a imagem dele, ele fez quem? Criatura. Fez quem? Nós fomos criados para ser o reflexo, o espelho da glória de Deus. E Ele nos colocou aqui e nos deu habilidades que são expressivas daquilo que Ele é na sua própria essencialidade. Ele nos deu o quê? Poder. Ele nos deu controle. Ele nos deu presença. Aquilo que é nele, Ele refletiu em nós. Aquilo que expressa a grandeza da glória de Deus é o seu controle, a sua presença e o seu domínio sobre todas as coisas que existem neste mundo. Foram as coisas que Ele nos deu. Nós temos autoridade sobre os animais desta terra, nós temos presença fixa aqui e nós temos domínio sobre as coisas da criação. Nós somos o reflexo da glória de Deus colocados neste mundo. Então não existe imagem concorrente. Deus repugna qualquer tipo de expressividade de imagem que seja, que o represente. Por quê? Porque quando Ele quis representante, Ele fez nós. Está na Bíblia, criatura de Deus. Não está? Pois então. Não precisa de falar outras coisas, não. Porque a imagem é feita por mão de homem. Isso aqui representa Satanás. O argumento bíblico é esse. Você destrói todos os outros.